Sou o Major Gomes, fui encarregado de ministrar essa disciplina, Noções de Orçamento e Finanças. Tem uma visão geral sobre o assunto. Quanto à metodologia, eu vou expor os principais temas da disciplina por meio de vídeos, enfrentar as questões. Aí depois nós vamos buscar o entendimento da disciplina, compreender o assunto da disciplina e retornaremos às questões para resolvê-las. Vamos para as questões. Julgue as afirmativas abaixo como certas ou erradas. A competência para legislar sobre direito financeiro é privativa da União? A competência para legislar sobre direito financeiro é comum à União, aos Estados, Distrito Federal e municípios? Municípios não possuem competência legislativa concorrente em direito financeiro. A superveniência de lei federal sobre normas gerais sobre direito financeiro suspende a eficácia da lei estadual no que for contrária. Então, primeiro assunto, competência constitucional. Vamos observar que existe competências de ordens administrativas, também chamado de competências materiais, e competências legislativas. Competências administrativas, elas se dividem em competência administrativa exclusiva, no artigo 21, compete à União, compete exclusivamente à União, artigo 21, traz uma competência indelegável. Competência administrativa comum, é competência comum à União, aos Estados, Distrito Federal e município. Existe uma cooperação. No artigo 23, parágrafo único, leis complementares fixarão normas para a cooperação, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, competência administrativa exclusiva e comum. Trata-se de uma competência de ordem administrativa, também chamada de competência material. E existem as competências legislativas, compete privativamente à União. Artigo 22 da Constituição. No parágrafo 1 do artigo 22, essa competência ela pode ser delegada aos Estados, ao Distrito Federal, por meio de lei complementar. E agora nós temos também competência legislativa concorrente, artigo 24. É competência concorrente à União, aos Estados, Distrito Federal, e aqui não há os municípios. Então, competência administrativa exclusiva compete só à União, comum compete à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios. Competência privativa, ou seja, compete à União, e ela pode delegar aos Estados ou ao Distrito Federal. E na concorrente você não encontra a figura do município. Compete à União estabelecer normas gerais, artigo 24, parágrafo 1º. Artigo 24, parágrafo 2º. Os Estados e o Distrito Federal podem complementar essa norma geral. Artigo 24, parágrafo 3º. Na ausência de normas gerais, os Estados e o Distrito Federal podem exercer competência plena. Artigo 24, parágrafo 4. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual no que for contrário, na ausência de normas gerais. O Estado Federal pode complementar de forma plena e, quando chegar a lei federal, suspende a eficácia de lei estadual. Então vamos lá, artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito financeiro. Entende-se o artigo 24 como um condomínio legislativo. Nesse condomínio mora a União, os Estados e o Distrito Federal. A União não está presente,
Não existe norma geral, o Estado faz a festa, pode legislar de forma plena. A União chega no condomínio, quem manda é a União. Ela faz as normas gerais. É uma metáfora que ajuda a compreender o artigo 24. Observe que tem competência administrativa e legislativa e utiliza-se terminologias diferentes, porque cada um remete a uma ideia. Competência exclusiva, indelegável, a competência comum. Existe uma relação de cooperação entre todos os entes, entre a União, o Distrito Federal e os municípios. Competência legislativa privativa, ela é delegada por meio de lei complementar. E a competência legislativa concorrente. Compete à União estabelecer normas gerais. Os Estados complementam as normas gerais de acordo com suas especificidades e preenchendo as lacunas específicas. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. A superveniência de lei federal, chegando à lei federal sobre normas gerais, suspende a eficácia de lei estadual, não revoga, suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Estados não podem ultrapassar os limites da competência complementar, ou seja, não pode legislar em afronta aos critérios mínimos da Lei Geral da União. Para quem não tem essa visão desse quadro, competência administrativa exclusiva e comum, competência legislativa privativa e concorrente, pode querer combinar os dois artigos, artigo 24 e artigo 30. Aqui, olha, Major, compete aos municípios suplementar a legislação federal. Sim, compete aos municípios. Só que, pela lógica da competência concorrente, os municípios não podem suplementar norma geral. Então, competência concorrente compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Não tem a figura aqui dos municípios. Eu não posso combinar aqui o artigo 24 e o artigo 30. A doutrina majoritária entende que os municípios não possuem competência legislativa concorrente em direito financeiro, por não estarem contemplados no artigo 24 da Constituição Federal. Doutrina majoritária. Em outras palavras, o município não pode complementar normas gerais da União em direito financeiro. Existem alguns autores renomados que defendem essa ideia de combinar os dois artigos. Mas aqui a doutrina majoritária entende que isso não é possível. Agora vamos enfrentar as questões. A competência para legislar sobre direito financeiro é privativa? Direito financeiro trata-se de uma competência legislativa e trata-se de uma competência concorrente. Então, essa questão está falsa. É uma mentira. A competência para legislar sobre direito financeiro é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. A competência para legislar sobre direito financeiro é comum à União, os Estados, Distrito Federal e municípios, de acordo com o artigo 24? Não. É uma competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Não cabe a figura dos municípios. Municípios não possuem competência legislativa concorrente em direito financeiro. Verdade. A superveniência de lei federal sobre normas gerais sobre direito financeiro suspende a eficácia de lei estadual no que for contrário. Verdade. Então, enfrentamos o tema da competência constitucional.